Bom dia, bom dia. Quem for entrando, eu vou decorando a primeira página do estudo da mulher que nós vamos ver hoje, que é a mulher de Tecoa. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Tecoa, continuando nossos estudos da mulheres da Bíblia, que é uma história também interessante. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou decorando aqui a página do caderno, que eu não tive tempo para fazer dessa mulher. Essa história, ela dá continuidade à história de Tamar, tá? Então, é uma continuação do que acontece com Absalão, tá? Essa mulher tem a ver com o retorno de Absalão para Jerusalém, que é onde, né, estava o reinado de Davi. Então, com certeza ele deve ter tido outras mulheres, filhas mulheres, né? Mas não foram citadas na palavra, somente a Tamar, pela história que ela viveu, né? Que Absalão violentou o meio-irmão dela, violentou ela e acabou com a vida dela, não só, né, pelo psicológico, pelo trauma psicológico que ela passou, mas porque ele acabou com um futuro que ela teria, porque ela não ia mais ter um casamento, acabou com o futuro dela. E ela ia viver só, sem poder ter filhos, sem poder ter uma família. Absalão fugiu para não ser morto, porque apesar dele ser filho de Davi, alguma pena ele ia sofrer. Ele não ia morrer, porque ele não ia matar ele, mas alguma pena ele ia ter que passar. Então ele fugiu para a terra de Gesur, aonde o seu avô morava, né? O avô de Absalão, o pai da mãe dele, era rei. Então ele fugiu para a terra onde o avô dele era rei e ficou refugiado lá. Tá? Até a ira de Davi, né? A mágoa de Davi passar. E aí a gente entra na história da mulher de Tecoa, para dar continuação à da Tamar, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a mulher de Tecoa. Tá em 2 Samuel 14. Quem quiser pegar a Bíblia e abrir para ler comigo, é o capítulo 14, de 1 a 22. É o capítulo 14 todo. Eu vou colar aqui as florzinhas e aí eu vou começar a entrar na história, tá? Então, quem quiser me acompanhar aí, abre a sua Bíblia, lá em 2 Samuel 14, versículo 1 até o 22. Vou colar umas florzinhas preto e branco aqui, porque essa mulher, ela se vestiu com umas roupas bem dramáticas para representar dor e sofrimento, tristeza, desespero. Então, ela estava toda de preto, sem maquiagem, sem joias, não estava provida de nenhuma beleza, sabe? E aí eu vou dizer por quê. Tô fazendo um suspense hoje, hein? Por que ela estava assim? Bom, acho que tá legal aqui, ó, só para dar um charminho, tá? Mulher de Tecoa, que é o que nós vamos falar hoje. E vou entrar, então, na leitura da palavra, tá? E vamos lá começar a nossa leitura. É o capítulo 14 todo, vamos lá. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruía, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Vocês lembram quem que é Joabe? Joabe era o general de Davi, tá? Era o comandante do general de Davi. E foi até essa cidade, em Tecoa, buscar essa mulher. E ele disse para ela: finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vai dizer ao rei essas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e disse-lhe: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora
todo o clã levantou-se contra tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família do meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei ou sobre o trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. Eita, tá grudado aqui. Aí foi. E disse-lhe: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio do cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. E ele disse: fale. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim quanto o meu filho da herança que Deus nos deu. E agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale, ó rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do seu servo. Então Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. E aí, né, vamos parar por aqui, porque vai até o 22, que depois não fala mais nada sobre essa mulher, tá? Mas aí Absalão volta para Jerusalém. Então ele fugiu depois de matar Aminon, né? E aí caiu sobre ele a pena de morte. Então, para que ele não morresse, ele fugiu para Gesur e ficou lá, até quando Joabe percebeu que Davi estava mais calmo, tinha passado a ira, a mágoa, a tristeza sobre a morte, né, de Aminon. Então, Joabe era o comandante do exército de Davi e o braço direito de Davi. Como Aminon, que era o primogênito, havia sido morto, Joabe pensou que Absalão seria um bom sucessor do trono. Então, por isso, bolou esse plano de reconciliação entre pai e filho. Então ele foi chamar Aminon porque ele achou que Aminon ia ser o sucessor de Davi. Como ele era comandante do exército e braço direito de Davi, ele também era amigo de Absalão. Então para ele seria uma vantagem se ele continuasse como comandante do exército, né? E íntimo ali dos dois, tanto de Davi quanto de Absalão. Então para ele era de interesse trazer Absalão de volta. Por isso que ele foi, né, bolar esse plano de reconciliação entre pai e filho. E aí contratou essa mulher, cujo nome não é mencionado, mas ela tinha um ótimo poder de persuasão. Ela tinha uma astúcia ao falar e era uma atriz. Então, ela era uma atriz, né? Porque ela foi lá, fez tudo que Joabe tinha pedido, inventou tudo direitinho. Ela conseguiu convencer Davi, Davi acreditou nela.
Até que ela começou a falar as coisas sobre, dando, né, induzindo Davi sobre a história de Absalão e tal. Aí ele se ligou, falou, opa, não tem nada a ver com essa mulher, tem a ver comigo. E aí deduziu que fosse Joabe, né? E acertou que foi Joabe que tinha tramado tudo. Sua atuação foi tão brilhante e convincente que o rei realmente se comoveu com a história dela. E jurou que ninguém tocaria em seu filho sem perceber. Davi estava se comprometendo a proteger a vida de Absalão a respeito da pena de morte que tinha sobre si. Então, no momento que ele... olha só como Joabe foi bem inteligente. A história que Joabe bolou dessa mulher era similar à história que tinha acontecido com Davi, com Absalão e Aminon, né? Um irmão tinha matado o outro. Então, nessa cidade que ela vivia, não nessa cidade aqui de Tecoa, não, mas na cidade que ela inventou, na aldeia que ela morava, o povo queria matar um dos filhos dela que tinha assassinado o irmão. E o que estava acontecendo na história de Davi? Davi ia matar Absalão por ter matado Aminon. Então, era a mesma situação, certo? É como se o povo quisesse botar a pena, né, de morte sobre esse irmão que tinha matado o outro. E, na verdade, Absalão estava sob a pena de morte por ter matado Aminon. Então, quando Davi se comprometeu em proteger a vida desse rapaz, né, que era filho dessa mulher, ele também ia ser obrigado a proteger seu próprio filho. Por quê? É como se ele estivesse decretando uma lei. Se eu estou protegendo esse, por que eu não vou proteger o outro? Então, Joabe foi muito inteligente em colocar a mesma situação, né, subentendida, da história de Davi. Então, a história fictícia funcionou e a mulher atingiu o objetivo e Davi permitiu o retorno de Absalão. Então, no final das contas, ele teve que ceder. Davi cedeu e deixou que Absalão voltasse. Porque ele viu a história da mulher e se colocou no lugar dela, né? Apesar de ser uma história fictícia. Mas, mais adiante na história, que depois nós vamos ver, o que acontece? Absalão volta e ele se rebela contra Davi. Ele começa a querer ter o trono de Davi. Ele começa a querer aconselhar as pessoas, Absalão, e ver que ele tem poder para isso. E aí ele vai para Judá e toma Judá para ele. E aí começa a guerra de Absalão com Davi para querer tomar o trono. Isso que vai acontecer mais à frente, tá? E nessa guerra há uma batalha em que Joabe acaba morrendo. Então, o Absalão ele tenta usurpar o trono de Davi e depois nessa batalha, né, dentre os dois, de um com o outro, Joabe acaba morrendo. Então, a volta de Absalão não foi tão boa para Joabe, que ele ainda acaba morrendo, né? Não acontece como ele havia planejado. E aí a mulher de Tecoa, ela corria o risco, como ela estava falando uma mentira para o rei, ela corria o risco de morrer, porque ela estava enganando o rei. Então a pena para ela seria essa, seria de morte. Ela só não foi, como é que se fala? Só não foi condenada a nada porque Davi viu que era tudo Joabe que tinha mandado. Então ele tipo, tudo bem, foi só um plano de Joabe. Então para ela não deu nada. Mas se fosse numa outra situação que ela por si mesma estivesse inventando uma mentira e Davi descobrisse que ela estava mentindo para o rei, ela ia morrer. Tá? Então, se caso Davi não tivesse descoberto que ela estava amando de Joabe, ela ia sofrer e correr o risco de morrer. A história da mulher de Tecoa nos ensina que o perigo da mentira, da falta de sinceridade e de jamais aceitar sermos manipulados por alguém que tem apenas o interesse de nos usar para conseguir suas vontades. Então, o que a gente aprende com essa história da mulher de Tecoa? A gente ficar esperto com as pessoas. A gente ficar esperto com a índole das pessoas. Se essa pessoa está sendo sincera com você, se ela está sendo manipuladora, se ela está querendo tirar alguma coisa de interesse em cima de você, usar você para alguma coisa. Então, a gente tem que ficar esperto com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso relacionamento, se a gente pode confiar nessas pessoas ou não. E não permitir que essas pessoas nos manipulem para interesse próprio, tá? Para fazer suas vontades. Tivemos muitas influências nessa história.
Joabe influenciou a mulher de Tecoa, que influenciou o rei Davi, e a conclusão disso tudo trouxe grande dificuldade e sofrimento, pois em nenhum momento vimos o agir de falar de Deus. Então, toda essa situação que aconteceu, Absalão se rebelou contra Davi, depois vai acontecer, né, no decorrer da história. Joabe acabou morrendo na guerra de Davi com Absalão. Então, deu tudo errado no final das contas, né? E custou, depois lá na frente a gente vê que Absalão morre também, né? Então, nessas guerras contra Davi. Então, deu tudo errado. Então, se você for olhar, em nenhum momento teve Deus na história. Em nenhum momento Davi foi procurar o Senhor para ver se realmente ele traria Absalão de volta, né? Então, não tinha permissão de Deus. A volta de Absalão não tinha permissão de Deus. Talvez se Absalão continuasse em Gessur, ele ia ser depois o rei lá de Gessur, porque ele era neto do rei. Depois, acho que não tinha filhos, só falou mesmo na história aqui da mãe dele, que era uma princesa. Então, talvez um dia ele fosse rei de Gessur e não causasse nenhum problema para Davi. E, né, todo o problema que foi acontecendo lá na frente. Às vezes, por mais sábios que sejamos, podemos cair em armadilhas, quando influenciados por pessoas que não conhecem nem buscam andar segundo o conselho de Deus. Então, é outra coisa que, além do que eu falei, que a gente tem que ficar esperto sobre confiar nas pessoas, se essas pessoas não estão querendo tirar proveito da gente, estão sendo falsas, é a gente ver a vida dessa pessoa. Essa pessoa, mesmo assim, tá? A gente não pode dizer que a pessoa está na igreja e a gente pode confiar na pessoa. A pessoa é cristã, eu posso confiar nela. Isso não é segurança, garantia de nada. Tem muitas pessoas que estão na igreja, que se diz cristãs e fazem muita coisa errada. Que dentro da igreja é uma coisa e na sua vida é outra. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, pessoas que eu conheci que foram meus pacientes, que eram cristãs e ficaram me devendo. Está certo perante Deus? Não está certo perante Deus. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que você vê na rua que dá mau exemplo, né? Aí a pessoa, nossa, é crente, está fazendo isso. Entendeu? Então, dizer que é cristão não é garantia de nada. Então, nós temos que observar a vida dessas pessoas. Como é a vida dessas pessoas que está querendo te pedir alguma coisa, um favor para você fazer para ela, falar com alguém, alguma coisa assim. Se isso que a pessoa está pedindo tá segundo a vontade de Deus, tá de acordo com a palavra do Senhor, porque para a gente saber se é a vontade de Deus ou o contrário à vontade de Deus, tem que estar na palavra. Por isso é importante a gente conhecer a palavra, né? Para a gente saber o que é certo e errado segundo Deus, né? Querer de Deus. Então aí a gente tem que ficar esperto. Essas pessoas que estão pedindo as coisas para você, é uma pessoa que tem uma vida correta? É uma pessoa que você nunca ouviu ninguém falar nada, falar mal, ou falar alguma coisa de verdade mesmo que essa pessoa fez? É uma pessoa que é correta mesmo perante Deus? Ou é só uma taxada de que segue ao Senhor, mas não faz nada daquilo que o Senhor manda? Então, é mais um alerta pra gente, né? Precisamos estar atentos, sempre apresentando todas as situações a Deus em oração. Então, mesmo quando a gente acha que, não, tá tudo bem, tá tudo certo, essa pessoa é confiável, vou ajudar sim, vou fazer sim, a gente tem que orar antes de fazer aquilo. A gente tem que pedir direcionamento pro Senhor. A gente não tem que confiar na nossa sabedoria e pegar e fazer. A gente tem que primeiro pensar, orar, entregar para Deus e nos iluminando, para a gente tirar uma conclusão que o Senhor mostra. E pode ser que não se fala para a pessoa assim, agora eu não posso, vou pensar e te dou resposta, se eu vou fazer isso ou não. E vai orar e vai botar para o Senhor. E Ele vai te mostrar se realmente é seguro ou não. Então, como é que eu coloquei aqui? Precisamos estar atentos, sempre apresentando todas as situações a Deus em oração. Deixe-se influenciar somente por aquele que nos criou, o nosso Deus, que tem um desejo inigualável de guiar nossos passos, fazendo-nos andar em caminhos retos e caminhos certos, né? Então, com essa história da mulher de Tecoa, ela é bem pequenininha, não tem muito que a gente tirar dessa história, né? Mas que ela era uma atriz, que ela representou muito bem, que ela conseguiu convencer Davi.
e nisso Absalão voltou. Só que essa volta, pelo visto, não era segundo a vontade de Deus, porque depois causou todos aqueles problemas com relação a Davi, ao reino de Davi e as mortes de Joabe e Absalão depois, né? Então a gente vê que os problemas são as consequências de algo que não era segundo a vontade de Deus, né? Porque Deus não impede de nada acontecer, é nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Só que depois nós vamos colher quanto a essas escolhas. Se for uma escolha boa, nós vamos colher coisas boas. Se for uma escolha errada, nós vamos colher coisas erradas. As consequências virão, sendo boas ou não, né? Então, nessa história, o que a gente aprende é ficar esperto quantas pessoas estão ao nosso redor, são pessoas manipuladoras, são pessoas que gostam de usar outras pessoas, são pessoas que realmente são servos de Deus ou não, só se dizem ser servos, mas na verdade não são, são falsas. E sempre entregar para o Senhor quando a gente tiver dúvida do que for fazer, antes de tomar alguma decisão muito importante, uma decisão que pode causar algum problema, né? A gente tem que orar a Deus e a gente tem que entregar para que Ele nos dê direcionamento, se é o certo a fazer ou não, para depois a gente não colher as consequências erradas, né? Vou encerrar aqui. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, uma semana abençoada para todos. Até semana que vem. Tchau!